Desde os primórdios dos tempos, a humanidade se vê cativada pelo misterioso, pelo inexplicável. Nossos ancestrais olhavam para as estrelas e viam constelações, tecendo histórias de deuses e monstros. Encontrávamos padrões na natureza, atribuindo significado ao farfalhar das folhas, ao uivar do vento. Este desejo inato de dar sentido ao mundo ao nosso redor gerou incontáveis mitos e lendas, transmitidos através de gerações. Entre essas histórias ancestrais, o lobisomem ocupa um lugar especial em nosso imaginário coletivo. Essa criatura, dividida entre o reino do homem e da besta, personifica nossos medos mais profundos, nossos instintos primitivos. O lobisomem nos fala da dualidade da natureza humana, a eterna luta entre nosso lado civilizado e nosso coração selvagem e indomável. Em diferentes culturas e continentes, a lenda do lobisomem assume formas diversas, refletindo as crenças e ansiedades únicas de cada sociedade. No entanto, apesar dessas variações, a essência permanece a mesma: a terrível transformação do homem em lobo, a linha tênue entre o familiar e o monstruoso. Nesta jornada, mergulharemos na rica história e no fascínio duradouro do lobisomem. Percorreremos desde os mitos antigos até as interpretações modernas, examinando a importância cultural, as teorias científicas e o impacto psicológico dessa criatura atemporal. Juntem-se a nós, enquanto desvendamos os mistérios e revelamos as verdades por trás da lenda do lobisomem. As raízes da lenda do lobisomem são profundas, remontam a um passado distante. Embora identificar a sua origem exata continue a ser um desafio, historiadores e folcloristas descobriram vestígios de criaturas semelhantes a lobisomens em várias civilizações antigas. Um dos relatos escritos mais antigos aparece na Epopeia de Gilgamesh, um conto mesopotâmico que data de cerca de 205 a.C. Neste poema épico, a deusa Ishtar transforma um pastor em lobo como punição por rejeitar seus avanços. Este exemplo primordial destaca um tema recorrente na mitologia do lobisomem: a transformação como uma maldição ou castigo, frequentemente infligida por uma entidade sobrenatural. A Grécia Antiga também apresenta sua própria versão do mito do lobisomem, com a lenda de Licaão, rei da Arcádia. De acordo com a Metamorfose de Ovídio, Licaão, conhecido por sua crueldade, tentou enganar o deus Zeus, servindo-lhe carne humana. Enfurecido, Zeus transformou Licaão em um lobo, sua forma antes humana distorcida em um reflexo monstruoso de sua natureza selvagem. Este mito estabelece uma ligação entre a escuridão interior de uma pessoa e seu potencial para a transformação bestial. Esses contos antigos lançaram as bases para a lenda do lobisomem que se espalharia pela Europa e além. Com a expansão do Império Romano, seus mitos e lendas foram levados a novos territórios, onde se entrelaçaram com o folclore existente, resultando em uma tapeçaria fascinante de variações regionais sobre o tema do lobisomem. O lobisomem, embora frequentemente associado ao folclore europeu, está longe de ser um fenômeno geograficamente isolado. Culturas ao redor do mundo, das Américas à Ásia, possuem suas próprias interpretações de criaturas transmorfas que apresentam semelhanças impressionantes com o arquétipo do lobisomem. No folclore nativo americano, os skinwalkers são bruxos ou feiticeiros malévolos que possuem a habilidade de se transformar em animais, geralmente lobos ou coiotes. Esses metamorfos são normalmente retratados como prenúncios de infortúnio e morte, temidos por sua capacidade de transitar entre mundos e manipular as forças da natureza. O folclore japonês apresenta a Kitsune, um espírito de raposa astuto com o poder de se transformar em forma humana. Embora não seja explicitamente uma criatura semelhante a um lobo, a Kitsune compartilha várias características com o lobisomem.
incluindo sua associação com astúcia, ilusão e o esmaecimento das fronteiras entre os reinos humano e animal. Essas diversas expressões culturais do mito da metamorfose apontam para um fascínio humano universal pelo conceito de transformação e transgressão de limites. Quer representem nossos medos mais profundos, nossos instintos primitivos, ou nosso desejo de nos conectar com o mundo natural, criaturas transmorfas como o lobisomem continuam a cativar nossa imaginação e desafiar nossa compreensão do que significa ser humano. Seção 4. A anatomia de um monstro, definindo o lobisomem. Apesar das variações entre culturas, o lobisomem geralmente possui um conjunto de características que solidificaram seu lugar em nosso imaginário coletivo. Essas características definidoras frequentemente se manifestam tanto na aparência física da criatura, quanto em seus padrões de comportamento, criando uma figura assustadoramente reconhecível na mitologia e no folclore. Fisicamente, o lobisomem é frequentemente descrito como um híbrido grotesco de humano e lobo, preso em uma fusão perturbadora de características familiares. Seu corpo pode ser o de um homem, mas distorcido, com membros alongados, garras afiadas como navalhas e uma boca cheia de dentes pontudos. A transformação pode ser completa, envolvendo o humano inteiramente em uma pelagem espessa, ou pode deixar vestígios da forma humana, criando uma justaposição verdadeiramente inquietante. Comportamentalmente, os lobisomens são frequentemente associados a um senso elevado de selvageria e perda da razão humana. Guiados por instintos primitivos, eles são frequentemente descritos como criaturas solitárias, rondando a noite em busca de presas. Sua conexão com o ciclo lunar, particularmente a lua cheia, é um motivo recorrente, enfatizando ainda mais sua natureza imprevisível e incontrolável. A força, velocidade e sentidos aguçados do lobisomem o tornam um predador formidável, confundindo ainda mais os limites entre homem e besta. Ele incorpora nossos medos mais profundos do desconhecido, do selvagem e dos aspectos indomáveis de nossa própria natureza. Seção 5. A maldição. Origens e transformações. A transformação em lobisomem raramente é retratada como uma bênção. Em vez disso, é frequentemente descrita como uma maldição, uma punição ou uma consequência de se envolver com magia proibida. Esse elemento de involuntariedade aumenta a tragédia do lobisomem, privando-o de arbítrio e forçando-o a confrontar um aspecto monstruoso de si mesmo que não pode controlar. Em algumas lendas, a maldição do lobisomem é hereditária, passada de geração em geração como uma herança sombria. Aqueles que carregam esse fardo vivem com a consciência de que um dia também podem sucumbir à besta interior. Esse conceito explora nossas ansiedades sobre características herdadas e o potencial da escuridão de permanecer adormecida em nossa própria linhagem. Outras histórias atribuem a maldição do lobisomem a forças externas. Um arranhão ou mordida de um lobisomem existente é um motivo comum, sugerindo que a condição é contagiosa, espalhando-se como uma doença. Esse elemento de transmissão aumenta o medo e a paranoia em torno do lobisomem, já que um único encontro pode ter consequências irreversíveis e horríveis. O próprio ato de transformação é frequentemente descrito como uma experiência violenta e dolorosa, uma manifestação física da turbulência interior que assola o indivíduo amaldiçoado. Ossos se quebram e se regeneram, a pele se estica e rasga, e um uivo primal irrompe à medida que a forma humana cede lugar à besta. Essa imagem visceral enfatiza a perda de controle e o horror de estar preso dentro de um corpo em uma metamorfose monstruosa,